Bom dia pessoal, tudo bem? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Irmãos, eu vou deixar uma breve palavra aqui que se encontra no livro de Atos 9, de versículo 4. Antes de eu estar fazendo a leitura da palavra, peço aos irmãos que curte o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Se você se sente de compartilhar esse vídeo com mais alguém, compartilha, porque essa pessoa vai estar precisando de ouvir essa palavra. Amém? Irmãos, assim diz a palavra do Senhor. Atos 9, de versículo 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Irmãos, vamos falar um pouco hoje sobre a história de Paulo, sobre a conversão de Paulo. Irmãos, eu tenho vivido algo em minha vida, ali no meu lugar de trabalho, que muitas pessoas vão ali. Eu tenho vivido e ouvido pessoas afastadas do Evangelho, pessoas que nunca foram na igreja, pessoas que não conhecem o Evangelho. As pessoas que não conhecem o Evangelho falam que não vai porque vê pessoas lá dentro pior do que ele cá fora, dando mau testemunho. Pessoas que afastadas do Evangelho, pessoas dizendo a mesma coisa, que afastou por conta dos maus testemunhos. Se você tem alguma pessoa, conhece alguma pessoa assim, manda essa mensagem para ele, porque Deus vai falar o coração dele. Se você também está passando por isso, fica na mensagem, porque Deus vai falar contigo. Amém? Então, irmãos, eu quero afirmar para essas pessoas que estão dessa forma, que você está com a concepção totalmente errada. Nós vemos o nosso irmão Paulo, que se chamava Saulo, que era um perseguidor do povo de Cristo. Ele não conseguia ver pessoas falando, testemunhando do amor de Jesus, testemunhando sobre Cristo, que ele já perseguia, ele já procurava aprender. Ele era um perseguidor mesmo do povo de Cristo. E até então esse homem tem um encontro com Jesus. E a vida desse homem muda completamente. Então, irmãos, eu quero falar para você, o que você está precisando é de um verdadeiro encontro com Cristo, para a sua vida mudar. Nós vamos aqui caminhar e nós vamos ver esse homem que era um perseguidor do povo de Cristo. Após ele ter esse encontro com Jesus ali, ele cai cego e ele é conduzido pelos homens que estavam com ele até Damasco, até a casa de Judas. Naquela região havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor aparece a esse discípulo e fala com ele para ele ir até a casa de Judas, porque lá havia um homem que estava orando. Ananias chega para ele e para Jesus e fala: Senhor, nós conhecemos este homem, nós sabemos que ele é um perseguidor do Senhor, nós sabemos que ele é um perseguidor, nós conhecemos a história desse homem, porque ele segue ali, a doutrina dos sacerdotes, dos antepassados dele. Creio eu dessa forma, que ele chega e fala assim: Senhor, eu não vou lá não, entendeu? Mas até então Ananias decide obedecer a ordem do Senhor. E no versículo 11, ordenou o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita e procura em casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que esse homem está orando. Então esse homem estava ali orando, irmãos. Um homem que perseguia o Senhor, o povo do Senhor, o homem que perseguia Cristo. Esse homem começa a orar. E a palavra do Senhor vai nos relatar no versículo 9 que esse homem já estava jejuando. Como assim, Derek? Este homem esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Um homem que era perseguidor do povo de Cristo, ele já estava, irmãos, orando e jejuando e buscando o Senhor. E no versículo 17, irmãos, partiu Ananias. Então Ananias vai. E partiu Ananias e entrou na casa. Impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, glória a Deus. Olha o encontro que ele teve lá no começo, irmãos. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas.
enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Então, irmãos, você que eu falei lá no início, você não tem que olhar para a direita, para a esquerda, para trás, você tem que olhar para o alvo, que é para Cristo Jesus, ter o encontro com Jesus e ser cheio do Espírito Santo. E aí você vai permanecer, sim, lá firme e forte, porque você não vai estar olhando para a vida de Derek, você não vai estar olhando para a vida de fulano, você não vai estar olhando para a vida de Beltrano, você vai estar olhando para Cristo Jesus e você vai ser cheio do Espírito Santo. No versículo 15 diz: disse, porém o Senhor, vai, porque para mim um vaso escolhido para levar o nome perante os gentios, para levar o meu nome perante os gentios, o rei e os filhos de Israel. Então, irmão, você que se encontra nessa situação, dizendo que se afastou, dizendo também uns que falam que não vai por conta dos maus testemunhos, irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Olha para você ver o que Jesus fala e diz: porém o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Você é um vaso escolhido, irmãos. Você é um vaso escolhido por Deus. E quando você ter esse encontro verdadeiro com Cristo, quando você for cheio do Espírito Santo, você vai entender e você vai querer ainda mais, e você vai parar de olhar para essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Então você me pergunta: Derek, qual é o princípio, qual é a reflexão que você quer que eu tenha hoje pela manhã, pela tarde, pela noite, não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, porque você olha para Cristo Jesus. Se você não o conhece, se você até mesmo que estava lá e você não conheceu, você só estava por estar, e você até mesmo que nunca foi, procura conhecer esse Jesus que mudou a história do irmão Saulo, que se tornou irmão Paulo e teve um imenso ministério, um homem de grandes princípios e valores que ele teve aqui na terra, que foi irmão Paulo. E ele se tornou um apóstolo, ele se tornou um homem de Deus. E assim Deus quer para a minha e para a sua vida, que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo. E a partir daí sua vida vai mudar. E você não vai olhar mais para essas pessoas que ficam dando mau testemunho. Você vai sim interceder por essas pessoas, que elas também têm esse verdadeiro encontro com Cristo. Amém? Senhor meu Deus, Pai querido, Pai santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por nos ensinar que nós temos que buscar cada dia mais encontro com o Senhor. Pai, eu quero orar por essas pessoas, Pai, que estão dando esse mau testemunho. Que essas pessoas, Pai, após ver esse vídeo, que elas venham, Senhor, buscar esse encontro com Cristo verdadeiramente, Pai. E que elas venham querer andar, Pai, pelo caráter do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero orar agora pelas pessoas que estão afastadas. Senhor, que os olhos delas, Senhor, venham ser abertos, Pai. Assim como Saulo, Senhor, esteve cego e aquelas escamas caíram dos olhos dele e ele voltou a enxergar. Ele enxergou o Senhor de uma forma diferente. Eu oro para essas pessoas que estão com essas escamas, Pai, postas sobre os olhos. Que essas pessoas venham abrir os seus olhos, Pai, e venham buscar o Senhor em espírito e em verdade. Essas pessoas, Pai, que nunca foi, Pai, no evangélico, nunca conheceu o Senhor, eu oro, Pai, que o Espírito Santo nesse instante vai até eles, Pai, e convence, Senhor, essas pessoas, e faz com que essas pessoas venham, Senhor, olhar para o autor e consumador, para que essas pessoas venham olhar para Jesus Cristo, Pai, e que elas venham querer, Senhor, ser cheia do Espírito Santo de Deus, para a vida delas ser mudada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.